mas Deus não sai da verdade, porque Ele é a verdade. Aí aqui ele para e olha e diz: olha, o meu juízo vai ser segundo a verdade, segundo tais coisas que eu e você assim faz. Dá para você ter uma noção do que é que você faz? Você sabe o que você comeu ontem? Lembra o que você comeu hoje? Você lembra o que você fez ontem? O que você viu ontem? Você lembra o que você fez hoje? O que você viu hoje? Então Deus vai começar a tratar conosco segundo isso que nós assim o fez. Então é muito sério essa palavra. Quando Paulo ele traz para todos os judeus a impertinência dos judeus e a justiça de Deus. Primeiro, Deus é justo. Deus não erra. Deus não trabalha errado. Talvez você não entende as consequências ou muitas coisas que acontecem na tua vida e você até pode dizer: Deus é injusto. Não, você está errado. Deus não é injusto. Deus é justo. Deus não erra. Deus não trabalha errado. Deus não comete erro. Deus, Ele é perfeito. E sobre o seu caminho há perfeição e não há sombra de variação alguma. Aleluia. Aleluia. Aí ele olha: tu, ó homem, que julga a outros. Aí agora para os segredos. É muito fácil eu olhar para o irmão, condenar, julgar, querer falar da vida do meu irmão, mas eu ser o meu irmão é muito difícil. E olhando quando Paulo, ele olha para a igreja, ele tem uma preocupação em falar para aquele povo, porque primeiro, para ele falar, ele tinha que ser exemplo daquele povo. Aí está o segredo. Falar é fácil, agora estar de acordo com o que você fala, aí está o segredo, aí é difícil. Primeiro, como pastor da igreja, temos que ser exemplo, temos que ser um espelho, independente de que espelho, todo mundo sabe que ele pode quebrar. Nunca olhe para ninguém como a base da tua fé. Você pode olhar, se espelhar no bom exemplo, agora lembre que espelho pode quebrar, e muitas vezes por você estar com os olhos fitados sobre o espelho quebra, você perde o contato, você perde a noção, perde a visão, mas quando nós paramos para olhar para Jesus como espelho, como exemplo da nossa vida, não há nada que nos impeça a nossa caminhar e continuar servindo a Deus. É por isso que Paulo diz que o juízo de Deus é segundo a verdade, porque em Deus não há, pastor, não há dúvida, não há sombra, não há variedade, em Deus só há verdade e justiça. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos lá para o livro do profeta Isaías, capítulo de número 29, verso de número 13. Profeta Isaías, capítulo de número 29, verso de número 13. Aí eu fico olhando quando Deus permite Isaías abrir os lábios para falar para o povo. Diz assim: Deus disse: porque este povo se aproxima de mim, e com sua boca e com seus lábios eles me honram, mas o seu coração está longe de mim. O seu temor para comigo são mandamentos de homens em que foram ensinados. Coisa impressionante. Em outras palavras, quer dizer, esses povos aprenderam coisas de rotina, estão acostumados com isso não tem problema. Aí Deus permite o profeta chegar para o povo nesta noite e dizer assim: ó, diz o Senhor. Primeiro, quem disse foi? Senhor. Não foi o homem. Então esta palavra é a boca de Deus falando conosco. Você crê assim? Eu creio. Crê ou não? Aleluia. Você crê que esta palavra é proveitosa para te conduzir ao céu? Aleluia. Então primeiro ele diz o Senhor, este povo. Quem é o povo? Quem é o povo?
busca daqueles que têm um coração aquebrantado, sincero. Aleluia. Tem um coração sincero, irmãos. É chegar perto do pastor Hernando e dizer: pastor Hernando, o senhor é meu amigo. Eu gosto do senhor independente do que aconteça. Eu gosto do senhor, sou meu amigo. Tem um coração sincero, não deve se aproximar de alguém. E nessa aproximação não há barreira. Dá para você entender que muitas vezes nós temos dificuldade de se aproximar de alguém, porque a nossa vida realmente não é de acordo com o que a pessoa imagina que é. E muitas vezes nós temos dificuldade para se aproximar de alguém, porque nós falamos o que não devia para alguém. Aleluia. Então aqui quando o profeta olha só, este povo se aproxima de mim com os lábios, mas o coração, o íntimo, aquilo que está lá dentro, a sede. Há um provérbio que diz que coração é terra que ninguém anda. Aleluia. Você conhece esse provérbio? Coração é terra que ninguém anda. Aí tem irmãos que olham assim: olha, eu amo tanto que esse irmão está no meu coração, vá pagar aluguel desse coração para você, o preço que ele sai. Aleluia. Vá pagar aluguel desse coração que você vê o preço que ele sai. Como vai ser algo? Então quando o profeta ele olha assim: ó, este povo se aproxima de mim com os lábios, mas o seu coração está onde? Longe, distante. Coração distante. Às vezes nós viemos para a igreja, mas dentro de nós não entramos ainda na igreja, nós ainda não estamos realmente na presença de Deus. A gente muitas vezes vem para a igreja, irmão, mas o coração está distante, os pensamentos estão lá fora. Estamos na vida da igreja para olhar para outra pessoa. Às vezes vem pessoas jovens para a igreja para ficar olhando para o outro. Vem para a igreja para querer arrumar uma namorada ou assim vice-versa. Às vezes marido vem à igreja para olhar a mulher, se não vai olhar para o outro. E aqui quando o nosso irmão, o profeta Isaías, ele olha, usado por Deus, ele chega para o povo e diz assim: olha, o coração desse povo estão longe de mim, simplesmente canta, simplesmente ora, simplesmente glorifica, mas dentro não existe a verdade. Aí nós olhamos quando o Paulo ele olha assim: olha, o juízo de Deus é segundo a verdade. Então muitas vezes eu venho para a igreja porque tenho uma obrigação com a igreja, eu sou pastor, eu tenho que estar aqui para marcar a minha presença, mas para Deus não é isso, irmão. Deus quer realmente que eu esteja aqui com o corpo, com a alma e com o espírito perante Ele. É isso que está faltando nos dias atuais. Nós chegar à igreja e dizer: Deus, aqui eu cheguei, eu estou aqui nesta noite para te adorar. A Bíblia diz que Deus quer um coração aquebrantado. A Bíblia diz: alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Aleluia. Para eu vir à casa de Deus, eu tenho que sentir alegria. Como está a tua casa nesta noite? Como está a sede da tua vida? Como está o teu viver nesta noite? Aí quando o salmista, o profeta Isaías, ele olha assim: este povo se aproxima de mim com os lábios ou com a boca, e diante dele o coração está longe de mim, o seu temor para comigo consiste só em palavras. Meu Deus. Não entendi? Aí está o problema. Aleluia. Aí muitas das vezes nós deixamos de honrar a Deus, deixamos de realmente entregar a nossa vida a Deus, para simplesmente seguir palavras, ensinos, mandamentos que homens assim os trazem, e para nós isso não tem problema algum. Aí o versículo número 14, leia aí para você ver o que Deus diz
Versículo 14 do capítulo 29. Isaías. Eis que continuarei a fazer uma obra maravilhosa no meio deste povo. Uma obra maravilhosa, um assombro, porque a sabedoria dos seus sábios perecerá, e o entendimento de seus prudentes se esconderá. Olha o versículo 15. Ai dos que querem esconder profundamente o seu propósito do Senhor, fazem as suas obras e as escuras, e dizem: quem nos vê e quem nos conhece? Que coisa linda, né? Aleluia, Glória a Deus! Quem nos vê? Eu posso ver. Você pode ter certeza disso. Eu não vejo o teu deitar, não vejo o teu dormir, não vejo o teu andar, não vejo o que você faz em casa. Aí eu fico olhando que quando Deus começa a falar para o povo, aí o Senhor continua dizendo: ó, portanto continuarei a fazer uma obra maravilhosa no meio deste povo. Uma obra maravilhosa e um assombro. A sabedoria dos seus sábios perecerão, quer dizer, serão destruídas. Aí ele continua dizendo de uma forma maravilhosa ainda: e o entendimento dos seus prudentes se esconderá. Aí vem ai, ai. Esse ai de Deus é diferente do nosso. Ai. Deu para entender o ai de Deus? Você aguenta Deus apertar um pouquinho? Você aguenta? Às vezes só de ficar desempregado a gente já geme, já começa a lamentar. Às vezes por uma simples enfermidade que às vezes somos nós já começa a murmurar. Aí agora Deus olha e diz assim, ó, ai. É por isso que a Bíblia diz: aquele que confessa e deixa alcançar. Se você ainda não confessou, meu irmão, é por causa que você está com o coração duro. Mas agora eu quero te dizer uma coisa: o ai de Deus é diferente do meu. O ai de Deus é diferente do teu. Quando você apanha, muitas vezes que sente aquela dor. Aí aqui é o próprio Deus olha para nós e diz assim, ó, ai dos que profundamente esconde do Senhor o seu propósito, algo que está escondido. Você sabe o que você fez sem entristecer o Senhor? Aleluia. Você sabe o que você fez que não deveria ter feito, até onde você foi. Está escondido, está oculto. Mas eu quero te dizer uma coisa: Deus viu. Meu Deus. Deus sabe o horário. Deus viu aonde foi. Deus viu com quem que você estava. Não adianta querer você esconder de Deus. Deus te viu. Aleluia. glória a Deus. Aí olha Paulo olhando para o povo e diz, ó, o juízo de Deus é segundo a verdade. Sobre tais coisas que assim o fazem. Aí ele olha de uma forma tão clara e diz: as suas obras as escuras, e diz: quem nos vê e quem é que nos conhece? Você é conhecido como cristão? Semana passada falamos aqui sobre conhecer, sobre uma vida santa perante Deus. Aí você olha e diz: quem nos vê e quem nos conhece? A gente conhece cada caso, mas que às vezes se eu trouxer aqui à igreja, vai se tornar como escândalo. Casos e mais casos, que você olha e diz assim: que vergonha! Eu não acredito que esse irmão foi nesse ambiente. Eu não acredito que esse irmão teve a coragem, a ousadia de fazer isso aí. Aí olha assim: quem nos conhece? Talvez você pode sair por aí e ninguém te conhece, você como pessoa. Mas Deus sabe quem é você. Aí dá um segredo: Deus sabe quem é você. Não precisa você dizer quem é você, Deus sabe quem é você. Aí muitas vezes você olha e diz: quem é que me vê? Ninguém está me
começando a falar de Davi agora. Quando nós olhamos aqui o profeta dizer: este povo se aproxima de mim com os lábios, mas o seu coração está longe. Aí nós olhando aqui, quando Paulo, ele olha, bem sabemos que é o juízo de Deus, é segundo a verdade, sobre tais coisas que assim o faz. Vamos lá para o livro de João. Evangelho de João, capítulo 15, verso 20. Evangelho de João, capítulo 15, verso 20. Lembrai-vos das palavras que eu vos disse: o servo não é maior do que o seu senhor. Se perseguiram também, os perseguirão. Se obedeceram a minha palavra, também obedecerão a vossa. Essa é esse versículo, né? Mas pode continuar. 21. Tudo isso farão contra vós por causa do meu nome, porque não conhece quem me enviou. 22. Se eu tivesse vindo e não tivesse falado, não seria culpado de pecado, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Meu Deus. Aleluia. Aleluia. Isso aqui é mais sério, irmãos. E tem pessoas, irmãos, querendo colocar arranjo, querendo dar uma justificação, querendo mostrar o que não é, querendo ser o que na verdade nunca foi. Aí eu fico olhando quando Jesus, ele pega o seu povo. Olha o versículo de número 20. É coisa muito linda esse versículo. Versículo de número 20 do capítulo 15. Vamos ler novamente este versículo, os irmãos entenderem melhor. Diz-nos assim: lembrai-vos das palavras que vos. Não é o servo maior do que o seu? Primeiro, você tem que aprender que você é pequeno. Você não é maior do que ninguém. Dá para você entender que você não é maior do que ninguém? E a gente às vezes observa pessoas dentro da igreja querendo ser alguma coisa, querendo ser o dono da razão, o dono da verdade, maior do que o outro. Aí primeiro ele olha aqui e diz: ó, lembrai-vos da palavra que vos disse: o servo não é maior do que o seu senhor. Se eles me perseguiram, também vos. Eu não estou vendo mais essa perseguição sobre a igreja. Dá para o senhor entender, pastor João? O povo hoje não tem mais que a perseguição. Quantos aqui estão sendo perseguidos? Está havendo perseguição na tua vida porque você é crente? Tá não? A igreja hoje está bem. A igreja hoje está bem. Vivendo num mar de rosas. Está em um verdadeiro manjar, ou por que não dizer em lua de mel, aproveitando tudo que ele tem direito. Aí Jesus vai dizer: ó, a mim me perseguir, então vai perseguir a você também. Aí o versículo número 22, ele diz: se eu não tivesse vindo, nem lhe tivesse falado, não teria pecado. Agora, porém, não tem desculpa. Você já se deparou com alguém que trouxe uma desculpa, quis inventar um argumento, trazer um argumento, querer trazer um arrodeio, mostrar que não é bem assim, querer se desculpar de uma situação? Já se deparou com isso? E acaba a gente ficando às vezes surpreendido. Tem pessoas, irmãos, que nem tanto, que mesmo ele falando a verdade, não dá para acreditar. Nem tanto que até ele falando a verdade não dá para acreditar.
Tem isso aí? Não tem, né? Aí Jesus vai dizer assim, ó, se eu não tivesse vindo, primeiro, Jesus ele veio, morreu, nos deu o direito de ser chamado Filho de Deus, nos deu o perdão pelos nossos pecados, nos santificou, nos chamou para vir como um povo seu, nos libertou, mudou a nossa vida. Meu Deus, aleluia. Aí nós continuamos fazendo as mesmas coisas. Aleluia. Não há desculpa do céu. Verso 23. Mais sério ainda esse versículo. Aquele que me aborrece, aborrece também ao meu Pai. 24. Se eu dentre eles não fizesse tais obras, quais nenhum outro tem feito, não teriam pecado. Mas agora viram e me aborreceram, a mim e a meu Pai. Agora eu quero fazer uma pergunta, irmãos. Quando você aborrece alguém, você pode dar um exemplo como se aborrece alguém? Vamos dizer. Dê um exemplo de aborrecer alguém. Pode falar. Me dê um exemplo como se aborrece alguém. Como? Como que se aborrece alguém, irmão João? Aborrecer alguém. Você já se sentiu aborrecido por alguma coisa? Você já se sentiu aborrecido por alguma coisa? Por que o senhor foi injuriado? Jesus merece ser envergonhado por o Senhor. Jesus merece ser envergonhado por a gente. Aí eu fico olhando quando Jesus diz assim, ó, 24, aquele que me odeia. Bom, que existem pessoas que odeiam Jesus. Eu não consigo acreditar pessoas odiar a Jesus. Aí o versículo número 25, mas é para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei. Odiaram-me sem motivo. Vamos voltar para lá. Oh Deus, tu és grande. Capítulo 2 aqui do livro de Romanos. Portanto, és inexcusável quando julgas o homem que quer que seja, pois tendes a ti mesmo naquilo em que julga, e outro porque tu julgas e fazem o mesmo. Quantas das vezes você já ouviu alguém dizer que não é para mentir? Hã? E quantas das vezes você já ouviu ele mentir? E aí, como é que nós podemos ou queremos que alguém não faz, que nós assim faz? Mas aqui não está escrito assim. Como é que eu prego que nós devemos amar os nossos irmãos? E nós, ou eu, não demonstro amor? Como que eu quero ensinar aquilo que eu mesmo não vivo? Aí fica meio difícil, irmãos, porque aqui nós aprendemos que nós devemos ser exemplo naquilo que nós assim fala. Tiago 2, verso 13. Grande Deus. Deixa eu ler. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia.
e a misericórdia triunfa sobre o juízo. Vou fazer uma pergunta para você. Você já perdoou alguém? Já precisou do perdão dessa pessoa? E aí, deu no quê? Perdoou? Eu vou ler esse versículo novamente. Tiago 2, verso de número. Vamos ler o versículo de número 11 para que os irmãos entendam. O verso 10, 12. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei. Primeiro, falai de tal e de tal maneira seja. Me diga. Assim falar e assim proceder. Assim falai e assim proceda. Assim seja. O irmão João, ele tem que falar aqui, tem que ser o que ele diz. Às vezes nós vemos irmãos que aqui prega, é uma coisa, mas em casa é outra. Eu já vi pessoas dizer assim: eu preferia morar na igreja, porque quando chego em casa é um inferno. Ou você nunca ouviu isso? Quantas irmãs frustradas por homens que pregam é uma bênção, mas não é aquilo que aqui está dizendo. Assim como você fala, assim você seja. É muito difícil ser o que fala. Não entendi. É a palavra, não é ele. É onde Jesus disse: não adianta querer apresentar desculpa, porque está cheio de pessoas querendo se justificar, mas quem nos justifica é Jesus. Aí nós olhando quando o nosso irmão Tiago, ele olha aqui no versículo número 12: falai de tal maneira e de tal maneira assim procedei, como aquele que não há de ser julgado pela lei da liberdade. A lei da liberdade, irmãos, ele coloca nós como livres, como libertos. A lei da liberdade nos dá o direito de ir e voltar. A lei da liberdade não nos dá o direito de cometer o erro. Os irmãos têm a noção, quando uma pessoa sai do presídio, está presa e tem um período de licença, como é que se fala? Condicional. Ele tem uma liberdade, porém não é total. Ele tem que sair e tem que... Então quer dizer, você como crente, liberto, livre, não abuse, não coloque barreira nessa liberdade, porque você pode se tornar preso novamente. Vamos lá para o livro de Salmo 9, verso 17. Aí o versículo número 3 diz: porque o juízo de Deus será assim, misericórdia para aquele que usou, ou para aquele que não usou de misericórdia. É isso mesmo? Toda nação ou todo aquele que se esquece de Deus serão lançados aonde? O inferno existe ou não? 176. Jesus falou mais do inferno do que do céu. E às vezes tem pessoas que criticam quando nós pronunciamos o inferno. O próprio Jesus advertiu a igreja sobre o inferno. O inferno é lugar de terror. O inferno é lugar, irmãos, que você não tem noção do que é. Você sabe qual é o último livro do profeta Isaías? Vamos lá, você vai aprender também. Último livro do profeta Isaías, capítulo de número 66, versículo de número 15 ao versículo número 17.
Aí aqui você vai ver o que é o inferno. Aqui está falando do próprio inferno. Aí eu te pergunto, você quer ir lá? Você quer ir ou não? Então aprenda, o juízo de Deus é segundo a verdade sobre tais coisas que assim o fazem. Então não adianta, irmãos, querer tapear a Deus. Não é dar um budismo que vai contra Deus. Não é você ter uma profeta que vai contra Deus. Não é pregar bem, não é ensinar bem, não é cantar bem, não é estar todos os dias na igreja. Isso não compra Deus. O que compra Deus, irmãos, é um crente verdadeiro, sincero. Isso te aproxima de Deus. E a Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus, o maligno não toca. Glória a Deus. Vem aí. Isaías 66, é o último livro do profeta Isaías, capítulo número 66, verso número 15. Diz assim: eis que o Senhor virá como fogo, e seus carros como um turbilhão, para tornar sua ira em furor, e a sua repreensão em chama de fogo. Que coisa linda, né? Olha o verso 16. O Senhor executará juízo sobre toda a carne, e muitos serão os mortos do Senhor. Está certo? Os que se santificam e se purificam para entrarem nos jardins, após aquele que está no meio dos que comem carne de fogo, e da abominação e do rato, juntos serão consumidos, diz o Senhor. Mas, Para por aí. Versículo 17. Os que se santificam e se purificam para entrarem no jardim, após aquele que está no meio dos que comem carne de porco e ratos e outras abominações, juntamente serão consumidos, diz o Senhor. Olhando essa palavra aqui, irmão, aqui nós vemos ou aprendemos o inferno vivo. O inferno vivo. Aí o versículo de número 24. Leia ele aí, você vai entender. diz assim: e eles virão e verão os cadáveres dos homens que se rebelaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, eles serão um horror de toda a carne. Em outras palavras diz: e sairão e verão os cadáveres dos homens que se rebelaram. Todos aqueles que foram rebeldes, todos aqueles que foram desobedientes à palavra de Deus. É por isso que a Bíblia diz que é melhor obedecer, e que nem o não obedece é feiticeiro, porque a Bíblia diz que o pecado da desobediência é semelhante ao pecado de feitiçaria. Então aqui quando nós olhamos o profeta dizendo: e sairão e verão os cadáveres dos homens que se rebelaram. Você já viu aquele tipo de pessoas que faz panelinha dentro da igreja para se rebelar contra o pastor, se rebelar contra o irmão, para quebrar a igreja? Você já viu essas pessoas rebeldes? Aí nós vemos que aqui eles, esses são nomes, as pessoas que se rebelaram contra mim. O seu verme nunca morrerá. Deu para você entender? Um lugar que o fogo nunca se apaga, o bicho nunca morre. Aí será terror para toda a humanidade. Segundo Tessalonicenses capítulo 2, verso de número 11 e 12. Segundo Tessalonicenses capítulo 2, verso de número 11 e 12. Diz assim, 2 Tessalonicenses 11 e 12. E por isto Deus lhe envia a operação de erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados
todos os que não creram na verdade e antes tiveram prazer na iniquidade. Muito sério isso aqui, irmãos. Aqui nós já apresentamos o anticristo se manifestando no meio da igreja, no meio do povo. Aí ele vê que quando isso acontece, por isso Deus lhe envia a operação do erro. Quer imaginar Deus enviar o erro? Quantas e quantas vezes Deus permite algo acontecer na nossa vida, algo vir contra nós, ou para nos provar até onde nós podemos ir. Aí eu fico olhando que quando Deus ele olha para a igreja, ele diz assim: e para que seja julgado todos os que não creram na verdade. Você acredita que a palavra de Deus é a verdade? Se você acredita, obedeça a ela. Obedeça a ela. Livro de Judas, verso número 4 e 16. Judas 4, verso 16. Livro, atrás do livro do Apocalipse. 4 e 16. 4 a 16? Isso, 4. 4 e 16. Judas 4 diz assim: pois certos homens se infiltraram com dissimulação no vosso meio, os quais têm já há muito tempo a sua sentença de condenação. São homens ímpios que transformam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, o nosso único soberano Salvador. Eu sim também. Diz assim: embora já estáis cientes de tudo isso, eu quero vos lembrar de que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, depois destruiu os que não creram. Parou aqui, pastor? 16 diz assim: estes são murmuradores, descontentes, será que tem? Andando segundo seus próprios desejos, impuros, a sua boca fala arrogâncias, e adulam os outros para tirarem proveito. Mais sério ainda. Primeiro, o versículo número 4. Pois certos homens se introduziram com dissimulação. Pessoas dissimuladas. Às vezes ri, mas o coração é triste. Faz alegria, mas dentro dele não existe. Pessoas que usam com dissimulação. Você tem noção que é uma pessoa dissimulada? Falso. Não é o que diz que ele é. Só olhar para mim e ver o quê? Verdade? Será que eu sou o que você vê? Eu estou passando aqui da realidade. Homens, mulheres dissimulados. Por trás dessa roupa existe o que não é. Está cheio de pessoas assim, dizendo que é o que nunca foi. Então, quando o nosso irmão ele olha aqui para nós, certos homens se introduziram com dissimulações, os quais desde há muitos estavam destinados para o. É por isso que a Bíblia diz: ninguém permanece de engano. Aleluia. Ninguém. Não adianta querer ser o que você não é. Ninguém permanece de engano. Uma hora é de ser revelado. É por isso que você tem que estar atento. É por isso que você tem que estar na verdade. E nunca ter dentro de você a ira ou ficar desapontado porque alguém não é o que diz que é. Aleluia. Homens dissimulados. Quantas das vezes você
você já viu pessoas pregando aqui, falando, e você olha assim, ele não é o que ele está dizendo que é. A mensagem dele não condiz com o que ele prega. Você disse o quê? Tem gente que não quer ouvir, vai para casa. Já vi pessoas que não embora. Agora imagina, um exemplo. Não tem desculpa. É o que Jesus disse. Não adianta me apresentar desculpa. A tua vida não é o que você disse que você é. Deus te conhece. Deus sabe quem é você. A verdade de Deus é segundo o que tais coisas você faz. Não quer colocar arranjo na boca de Deus. Não quer ensinar Deus a agir. Aí aqui nós olhamos quando eles esses homens que andam com dissimulações, querendo ser o que ele na verdade não é, fala o que não existe. Aí o versículo 16 é mais sério ainda, eu vou encerrar com algo para fazer aqui. Versículo 16 diz: estes são o quê? Primeiro, murmuradores. O que é uma pessoa murmurador? Descontente com a vida, reclama de tudo. Aí agora está o segredo. Primeiro, murmurador. Reclama da sua própria vida. Já pensou, irmão, que a situação de um murmurador? Olha, irmão, um murmurador é um perigo. Aí ele diz: esses são murmuradores, queixosos, descontentes. Aí ele continua dizendo: andando segundo as suas próprias desejos, seus próprios prazeres. É o que dá, o que tem de pessoas que vivem segundo a sua vontade. Vive segundo a sua vontade. Quem opera em si é a vontade, é a sua própria opinião. Ele não aceita ser ensinado, não aceita ser conduzido. Ele não aceita a verdade porque ele se acha que ele é a verdade. Tomou o próprio lugar de Jesus. Aí Jesus vai dizer: se você me odeia, você também odeia o meu Pai, rapaz. Porque primeiro, para você se enquadrar aqui, você tem que amar a Jesus. Você tem que permitir que esta verdade ela viva sobre você. Aí está o segredo. E nós não queremos ser mandados. Semana passada eu falei sobre o dono. Você tem um dono, e quando você tem um dono, você não manda ou não faz mais o que você quer, porque esta verdade ela te muda, ela te transforma, ela te transforma você do erro. Quantas coisas que está errado e você não se convence que você está errado, é porque falta esta verdade entrar ou ela viver dentro de você. Aí Jesus diz assim: ó, conhecereis a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos. Você conhece a verdade? Você está liberto por ela? Aí eu fico olhando. Novela é verdade? Mentira. O que é que nós assistimos? Como é que eu digo que eu conheço a verdade e eu estou defendendo a mentira? Obediência séria. Não existe? Ou você obedece ou não obedece? Não tem como sair água doce salgada da mesma fonte. O eu evangélico, isso não existe. Dá para os irmãos entender? Você é liberto na verdade. Aí quando ele olha aqui e diz assim: ó, estes são murmuradores, queixosos, andando segundo as suas consciências, coisas, a boca diz coisas muito arrogantes. Aí vai bajulando as pessoas por motivo de quê? Você sabe o que é uma pessoa, irmãos, que usa o que de barganha? É por isso, irmãos, que eu vim aqui e disse para você uma coisa: o meu compromisso aqui é com Deus. Eu tenho um compromisso com você como crente, com a igreja, mas o meu maior compromisso aqui é com Deus. Não estou aqui para bajular todos os senhores que estão aqui. Para mim, todos vocês são iguais. Todos vocês, meus irmãos, são iguais. Eu amo a todos. E eu jamais vou querer bajular ninguém aqui por interesse.
na verdade, porque o juízo de Deus é segundo. Hebreus 9, 27. Vamos, Luciano, deixa eu cantar o seu coelho, nós tiramos Deus de oferta. Aleluia. Quem assistiu uma novela ontem? Olha lá, a irmã lá levantou a mão, é sincera. E como aos homens é extraordinário morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. E como ao homem é extraordinário morrer uma só, após isso vem o juízo. Você sabe disso? A irmã é verdadeira, mas eu tenho certeza que tem mais gente que assistiu ontem que assistiu hoje também. Mas a irmã não vai assistir mais não, né, irmã? Não entendi. Vai evitar pelo menos